Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Escala do Tempo. Hoje falaremos da posição do Sol em cada calendário. Fique comigo e vamos falar sobre esse assunto. Nós já entendemos no outro vídeo que o nosso planeta Terra tem 2 hemisférios e o Sol está em 3 posições durante um ano. A primeira posição é o Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. O Sol então encontra durante um ano entre essas 3 posições. E cada calendário ele foi criado em uma posição. E que posição foi criado então cada calendário? Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você 2 textos. Um das Escrituras da Bíblia e outro do Desejado de Todas as Nações, um dos melhores livros inspirados do mundo. Porque quando você encontra com esse livro e você pesquisa esse livro, você tem um encontro marcado com Cristo. Você tem uma experiência real com Cristo. É por isso que eu vou lhe indicar esse livro. Eu indico esse livro para você de qualquer parte do planeta e do mundo, O Desejado de Todas as Nações. Mas vamos ao texto. Eu vou ler um texto das Escrituras, está em Êxodo 12, o versículo 1 e 2. Eu quero ler para você esse texto aqui. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses do ano. Deus, então, na terra do Egito, quando Israel estava saindo do Egito, ele disse para Moisés, o líder de Israel: este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus pediu para eles que amarrassem um cordeiro. No dia 10 do mês, aquilo aconteceu em uma sexta-feira, guardasse esse cordeiro amarrado até o 14º dia, que era o dia 14, deu uma terça-feira, e na terça-feira à tarde foi imolado o cordeiro. Eles comeram com pressa, cajado na mão, sapato nos pés, aquela noite, para no dia seguinte, bem cedo, partir para a terra prometida, para adorar o verdadeiro Deus na terra prometida. Aquele dia foi quarta-feira. Eles viajaram 3 dias, quarta, quinta e sexta-feira, parou para guardar. O primeiro sábado foi quando quando o Egito, o rei, Faraó, encontrou eles na beira do mar. Não por nada, qualquer empecilho, mas para guardar o primeiro sábado desde que saiu do Egito. Então, se Deus disse, este é o primeiro mês do ano, quem pode falar que é outro mês? Qual ser humano? Se Deus é superior. Ele diz, este é o primeiro mês do ano. Agora eu quero ler para você o Desejado de Todas as Nações. Esse livro eu sou apaixonado por ele. Com esse livro, você passa a ter uma experiência com Cristo, melhor com Cristo. Você pode ler a Bíblia todos os dias. Pode ler parte do Espírito de Profecia, por exemplo, do Desejado. É um livro inspirado. E eu quero ler. Neste livro, eu não sei se quando ele foi então produzido, se houve alguma falha. Eu sei que aqui onde eu vou ler está na página 233. Mas na virtual você vai achar na página 186, parágrafo 2. Lá você encontra no virtual. Mas eu quero ler a passagem. Na primavera de 31, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Israel, saindo do Egito, matou o primeiro cordeiro, no dia 14 do primeiro mês do ano. Quem falou isso foi o Senhor. Esse é o primeiro mês do ano, dia 14. Deu uma terça-feira, à tarde. Eles degolaram o cordeiro. E muitos cordeiros foram mortos até chegar a data em que o verdadeiro cordeiro, que é Jesus, foi pendurado em uma cruz. Ele morreu por mim e por você naquela cruz.
Lá era o primeiro mês do ano. E aqui onde Jesus morreu, qual era o mês? Também o primeiro mês do ano. Porque no dia 14 do primeiro mês de cada ano, sacrificava o cordeiro, chamávamos de Páscoa, e caía no dia 14 de cada mês. No dia 14 do primeiro mês de cada ano. E no ano 31 do nosso calendário popular de 365,25. 365 dias,25. Nesse calendário, o ano era o 31. A estação era primavera. Agora, aonde estava o sol? Na estação de primavera. Nos 2 calendários, ou nos 3 calendários que eu vou apresentar para você, e nos demais calendários que existem em torno de 40, com mais um 41. Então são 40, em torno de 40 calendários criados pelo homem, e tem esse que é criado por Deus, o Criador. O primeiro mês, lá disse que Jesus morreu na primavera. Se era primavera, aonde estava o sol entre as 3 posições? Ou das 3 posições, aonde estava o sol? Quando esse calendário foi criado, ou cada ano, aonde ele está? Esta é a primeira folha desse calendário. Esta é a segunda folha desse calendário. Esta é a terceira folha desse calendário. Esta é a 4ª folha desse calendário. A 5ª folha desse calendário. A 6ª folha desse calendário. A 7ª folha desse calendário. Você vai nas escrituras, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 trombetas, 7 dias, 7 anos, 7 milênios e também 7 folhas. Cada folha corresponde a um ano. Os demais calendários, você precisa de uma folha todos os anos. Nesse calendário, até nisso, Deus foi conosco zeloso na economia. Você usa essas 7 folhas e calcula o tempo na nossa história aqui no pecado e você pode entrar na eternidade. Esse calendário vai funcionar. Ele é eterno. Assim como o tempo é eterno, porque quem criou esse calendário foi o Eterno. Mas, onde começa esse calendário? No próximo vídeo, nós vamos falar aonde começou esse calendário, quais as razões, por quê, onde estava o sol também. Eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo a primeira semana da criação, é exatamente onde começou este calendário. Aqui está. Aqui está a primeira semana da criação, o primeiro mês. Esse calendário, a semana tem 7 dias, o mês tem 30 dias e o ano tem 360 dias. Em próximos vídeos eu vou mostrar para vocês na Bíblia que o calendário de Deus é assim, 7 dias a semana, 30 dias o mês e 360 dias o ano. Agora, vamos para a posição do sol em cada calendário. Aonde o sol estava quando começou esse calendário? Ou aonde o sol está em cada ano deste calendário? O sol precisa estar na primavera do hemisfério norte, para começar esse calendário. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na estação de primavera. E não pode haver primavera no hemisfério norte, o sol estando no hemisfério sul, aonde ele está agora. Agora ele está aqui. Ele está na linha imaginária, trópico de Capricórnio, voltando para o trópico de Câncer, vai cruzar a linha do Equador, mas ele está deste lado. E esse calendário começa quando o Sol está lá no hemisfério norte. Essa é uma das razões porque esse calendário começa lá. Jesus morreu no primeiro mês do ano, na estação de primavera, e o Sol precisa estar
no hemisfério norte, porque a luz dele vai causar lá a primavera. Este é um dos calendários. E este calendário aqui, é o calendário que nós usamos no dia a dia. Esse calendário marca o nosso aniversário, o nosso casamento, as nossas festas, tudo que vamos fazer. Tem data, está aqui. Legal, tudo bem, você vai achar a data, o dia da semana, tudo dentro desse calendário, sem problema nenhum. A única coisa que esse calendário não faz é medir o tempo, porque ele é um pedaço do tempo. Ele começou no ano 4004. A Terra, então, já tinha 4004 anos. Então, eu quero... Aquele calendário que eu te mostrei, ele começa no Éden. Ele é uma escala para medir o tempo. Porém, esse nós só vamos medir o tempo. Mesmo assim, não vai medir correto, porque tem uma diferença de dias. O outro tem 360 dias. Esse tem 365,25. Não tem como dois calendários medir o mesmo tempo com dias diferentes. Eu não concordo. Esse calendário começa quando o Sol está exatamente no hemisfério sul. Agora o Sol está no hemisfério sul e voltando para o hemisfério norte. Precisamos de tudo isso para calcular aqui na escala do tempo, né? Aqui está uma escala, aqui está um escalímetro. O engenheiro, então, desenha uma planta de uma casa muito bonita, vai ficar bonita a planta, vai ficar bonita a casa para você morar com a sua família, mas ele esqueceu um detalhe. Em uma das paredes, seja ela grande ou pequena, ele esqueceu de colocar o tamanho da parede. O engenheiro, com muita preocupação, esqueceu daquele detalhe. Mas agora o mestre de obra está executando a obra e o pedreiro, mão na massa. E ele chega na tal parede, eita rapaz, faltou o tamanho da parede. Como é que se calcula o tamanho da parede? Como é que o mestre de obra e o engenheiro acha? Ele pega o escalímetro, aqui eu tenho 6 escalas, para plantas em 6 escalas. Eu vou usar a escala de 1 para 1. Cada centímetro corresponde a 1 metro. Aí eu pego, o mestre de obra pega esse escalímetro, vai no desenho do papel, coloca o escalímetro na escala de 1 para 1 e ele acha 1 para 1. Essa parede tem 1 metro. E ele pega a escala e mede lá na parede. Então aqui é 1 metro. Ele vai fazer a parede de acordo com o engenheiro desenhou, sem precisar da presença do engenheiro, porque existe, então, escala e escalímetro para corrigir qualquer falha que ele cometeu, sem problema nenhum, normal. Eu falei de 2 calendários. Agora eu quero falar de um terceiro calendário. O primeiro calendário que eu apresentei começa quando o Sol está aqui, no hemisfério norte. O segundo começou quando o Sol está aqui. E esse terceiro calendário começa quando o Sol está na linha do Equador. Espera aí, um está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. É uma confusão, né? Para mim e para você, é uma confusão. Como corrigir? O seu calendário começa quando o Sol está onde? Aí você pode dizer assim, mas eu quero, como é que eu faço isso? Você pega uma vara, aonde você morar, em qualquer lugar que você estiver, você pega uma vara, uma haste, uma vara de ferro, de madeira, que você desejar. E vai na frente da sua casa, ou no fundo, ou em cima da laje, aonde você estiver. Fixa ela, bem fixa, assim. E você fica de costas ou de frente, mas eu vou usar de costa, como eu estou de costa para o leste, aí você fica de costa para o leste e coloca a vara nessa posição em qualquer lugar que você quiser aqui, mas eu vou colocar aqui, por quê? Porque aqui é onde eu moro e eu estou a 14 graus sul e 43 sul do oeste, é exatamente onde eu pus a vara. Então, meio-dia, por exemplo, hoje mesmo, amanhã, qualquer dia, meio-dia, você coloca uma haste, fixa ela com cimento para não sair e acompanha o movimento do Sol durante o ano.
Se a sombra, você vira as costas para o leste e a frente para o oeste. Se a sombra estiver do lado direito, o sol está no hemisfério sul, o sol está aqui. Se a sombra estiver do lado esquerdo, o sol está no hemisfério norte. Aí começa o primeiro mês do calendário bíblico. Se o sol estiver aqui, a sombra está do meu lado direito, o sol do lado esquerdo. Começa o calendário popular que a gente usa no dia a dia para marcar festa de aniversário, de casamento e tal. Esse calendário que eu te apresentei, o sol está na linha do Equador, aqui. Mas o verdadeiro calendário é o criado por Deus. Este calendário é o verdadeiro. E o hemisfério norte é a posição real. Porque Jesus morreu no primeiro mês do ano e a estação era primavera. E o sol tem que estar no hemisfério norte, para haver primavera no hemisfério norte. Agora, eu preciso ensinar para você como calcular este calendário. Aqui eu já mostrei para você que nós temos 7 folhas. Uma, vou contar de novo, para mostrar a realidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que 7? Porque Deus fez uma escala de 7 para o seu calendário. Aqui a escala de 7, este mede o primeiro ano, este mede o segundo ano, e assim sucessivamente. A última mede o 7º ano. Aí fecha o calendário. E vai ter mais folha? Não, nunca. Para o calendário de Deus não, é só 7. Mas como eu vou usar 7, utilizar 7 no longo da história, medir a história com 7, ele se repite a cada 7 anos. Então eu fechei num dia de sábado, ele volta para o primeiro dia, primeiro dia do ano 7, agora do ano 8, depois do ano 9, aí 7 mais 7 é 14, 2 pacotes desses fecha 14 anos, 3 fecha 21 anos, e assim por diante, você mede o tempo. Mas como eu achar o ano? E você faz o seguinte, você pega o ano que você deseja utilizar, divide ele por 7. Aí você vai cair entre uma dessas 7, em alguma dessas 7 folhas. Aleatoriamente você pode pegar cada ano, qualquer ano, e dizer, dividir ele por 7, e você vai cair em uma dessas folhas. Aí vai ter o decimal. Quando não tem decimal, é fechado, fechou o 7º ano, fechou o 7º ano. Mas eu vou falar desse assunto mais detalhado para você no próximo vídeo. Quando eu falar então da primeira semana da criação, nós vamos fazer uma viagem através do tempo, medindo o tempo até com uma escala. Com essa escala nós vamos medir o tempo real. No próximo vídeo, quando eu for falar de a primeira semana da criação, você está convidado para estar ali comigo de novo no canal Escala do Tempo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.